essa luz, essa luz que vem do alto, em nome de Jesus, através dos seus mensageiros do bem, através da equipe espiritual do Fraternity, que a partir deste momento já se faz presente em cada um dos nossos lares, preparando o nosso coração, a nossa mente, para estar receptíveis aos ensinamentos desta noite. Senhor Jesus, nós te rogamos que todos nós, presentes nesta reunião, possamos receber desde agora, Senhor, o tratamento necessário às nossas dores físicas e morais. Que nós possamos, Senhor, através desses amigos espirituais que tão amorosamente nos acompanham, nós te rogamos, Senhor, o Senhor que sabe de todas as nossas necessidades no nosso meio familiar, nós te pedimos humildemente, Senhor, que durante as nossas atividades nós possamos ser fortalecidos na nossa fé e na nossa esperança, mantendo-nos ligados ao teu amor, Senhor. Nós que tantas vezes nos distanciamos, mas te rogamos, Senhor, sê conosco, Mestre, e assim, rogando essa permissão para iniciar a nossa reunião, Senhor. Como sempre, em seu nome, Mestre. E desde já, o nosso muito obrigado por essa oportunidade, Mestre. Que assim seja, Senhor. Então, nossas boas-vindas a todos que estão nos acompanhando neste momento, através da Rádio Web Fraternidade, da TV Nova Luz, do Facebook do Fraternity e os aqui do Zoom, né? Então, que nós possamos, na tarde de hoje, aproveitar esses momentos tão gratificantes para o nosso coração, né? Esse momento de confraternização nos dois planos da vida. E é com grande alegria que, pela segunda vez, nós recebemos o nosso irmão Munir Gariba, para falar de um tema, né, tão que só pelo tema eu já fiquei assim muito entusiasmada aguardando essa palestra, Coragem da Fé. O Munir, ele atualmente reside em Curitiba, ele por muitos anos, né, morou aqui na Inglaterra, ele descobriu a doutrina espírita aos 13 anos de idade. E desde aí, né, frequentando, estudando sempre, fez parte do grupo Allan Kardec Spirit Society, o Family, um grupo que já não existe mais, o nosso grupo, o Fraternity. Ele também foi um dos fundadores da British Union Spirit Society, juntamente com Ana Sinclair, Denise, né, e outros. Atualmente, morando em Curitiba, frequenta o Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Além, né, dele estar atuante, dando palestra através da nossa federativa e de outras entidades espíritas nesse momento, né, pelo Zoom,
em vários, dias, né? É, e tão interessante porque no dia 3 de outubro ele vai estar coordenando o estudo do livro Céu e Inferno, não é isso? Né? O estudo desse livro, Céu e Inferno, que vai ser todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã. Esse horário 10 é o horário daqui, Munir? Ou daí? Eu acho que é aqui, é aqui. O Horário horário daqui. daí, né? Isso, É, isso. E então todos nós já estamos sendo convidados a participar desse estudo, né? Então eu passo a palavra ao nosso querido Munir. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa, Munir. O tempo é seu. Então você tem aí, como sempre, em torno de 1 hora e depois nós abrimos para um questionamento, troca de ideias a respeito do tema, tá bom? Muito obrigada desde já. Muito obrigado, Beth. Quero inicialmente agradecer o convite do Fraternity, uma casa que eu, né, já tive a oportunidade de frequentar desde longas datas, e para mim muito gratificante estar aqui, ver pessoas queridas, né, pessoas com quem eu já tive a oportunidade de conviver em Londres, né, meu André querido aí, irmão André Oliveira André. aí. Pois é. E para mim eu me sinto em casa. É uma delícia poder vir aqui conversar com vocês, falar sobre esse tema, coragem da fé. É um tema extremamente interessante, é um tema extremamente relevante. E seria ousadia minha dizer que eu trago algumas respostas, né? Que dirá trazer todas as respostas. Na verdade, eu trago mais questionamentos, né? Jesus falou que veio trazer a espada, né? Então eu vim trazer questionamentos, né? As soluções a gente vai buscando. Então, compartilhar com vocês algumas ideias, alguns conceitos, algumas explicações, né? Para que a gente, então, possa entender um pouco mais da coragem da fé. A fé que é algo dinâmico, a fé que é algo que cresce ao longo da experiência pela qual nós vamos, as experiências, né, pelas quais nós vamos passando ao longo das encarnações. Então, essa fé que nós temos é uma fé dinâmica, não é uma fé estática, não é uma crença em algo e ponto final. Né? E é isso, essa ideia que a gente vai tentar desenvolver aqui. Então, a gente vê, por exemplo, que Jesus, em várias passagens do Evangelho, né, ele salienta a importância da coragem de testemunhar a própria fé. E muitos levaram essa colocação de Jesus como testemunhar a própria fé, declarar a sua fé e forçar os outros a seguirem a mesma fé do que a gente. E, na verdade, isso foi um entendimento completamente equivocado, porque a fé é um desenvolvimento pessoal, intransferível. A gente não consegue transferir a fé. Eu tenho fé, eu vou te passar um pouquinho agora que você está com problema, pega um pouco da minha fé e quando eu tiver com problema, você me devolve. Não é algo assim. Não é uma coisa que a gente consegue, com palavras, explicar para os outros. É um desenvolvimento que todos nós vamos tendo ao longo das experiências vivenciadas, né, durante as nossas diversas encarnações, e que a nossa fé, quando Jesus coloca, né, ter a coragem de testemunhar a própria fé, o que ele está colocando é viva a sua fé, construa e viva a sua fé. A coragem da fé, ela está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, né, se você já alcançou um nível de fé, né, e a gente vai ver que essa fé é uma fé raciocinada, é uma fé construída, então ela tem que ir para o mundo. Não você forçando as pessoas a pensarem como você pensa, acreditarem no que você acredita, porque isso é da experiência individual e do momento de cada um. Isso seria, na verdade, a gente contradizer uma das leis naturais, né, que fala para a gente que a gente não deve impor nada nos outros, que os outros têm o livre-arbítrio, assim como nós temos. Então, no exercício do livre-arbítrio, a gente vai também aumentando, crescendo essa fé. E é interessante lembrar dos primeiros cristãos, né? Os primeiros cristãos, se a gente lembrar os livros, né, de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, a gente vê o que é testemunhar, né,
a própria fé. Aquela fé não foi uma fé que aqueles espíritos, naquele momento, conseguiram do dia para a noite. Já eram espíritos que tinham um trabalho de longa data, de muitas encarnações, né, que eles foram desenvolvendo. A gente vai ver isso também em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, não foi a queda do cavalo, nem a visão de Jesus que fez com que ele se transformasse. Simplesmente ele mudou o rumo. Com a bagagem que ele já trazia, ele mudou o rumo do entendimento dele e da ação dele, né? Então, aqueles primeiros cristãos que não temiam absolutamente nada, até o sacrifício físico, né? Ser queimado, ser morto no circo, né? Devorado por animais, eles não temiam nada. E é justamente essa fé que hoje em dia, obviamente, a gente não testemunha dessa forma, mas esse testemunho é algo que é vivido, é no nosso expressar nas situações mais insignificantes do dia a dia. É ali que está o testemunho da nossa fé. Não é eu testemunhar, colocar um adesivo no carro, eu testemunhar, bater no peito e dizer que sou A, que sou B ou que sou C, ou repetir 10, 20, 30 vezes, eu acredito em Jesus, Jesus é o Senhor. Tudo isso são atos externos, né? E se a gente lembra de Jesus, Jesus falou muito bem que existem os túmulos caiados por fora, né, mas podres por dentro. Então, se a fé é algo de aparência, nós estamos nos colocando exatamente nessa situação. E é importante que a gente seja autêntico, porque muitas vezes a gente se torna hipócrita porque a gente quer ter uma fé que a gente ainda não tem condições de ter. Mas a gente acha, até se ilude e tenta, de certa forma, iludir os outros à nossa volta, de que a gente tem aquela fé, de que a gente é aquilo. E aí as nossas palavras acabam sendo vazias, né? Aquelas palavras que a gente fala tão bonito, né, numa linguagem tão elaborada e tudo mais, mas não existe a exemplificação. Então, é preferível um exemplo do que 100 palavras bonitas, porque o exemplo ele é a vivência do que a gente realmente é. Ao passo que as palavras a gente pode até fazer curso para saber utilizá-las de uma forma bacana, cativante, né? Mas se tornam aqueles túmulos, né? Bonitos, caiados por fora, mas quando a gente olha dentro, estão cheios de podridão. Então, é esse interior que a gente vem trabalhar, né? E essa coragem da fé. E não é fácil. A coragem da fé não é só o testemunhar, é, na verdade, fazer com que essa fé evolua dentro de nós. Não é uma coisa fácil, né? O meu querido amigo e irmão André falou tantas vezes, né, nas nossas conversas em Londres, crescer dói. Quando a gente se propõe a crescer, sair de onde a gente está para ir para um lugar mais elevado, no nível espiritual, dói. Não é fácil. A gente tem que largar quase que tudo que nós somos, acreditamos, e para então a gente trazer para dentro de nós essas novas virtudes. E é um movimento difícil. Se não fosse assim, em 2, 3 encarnações a gente já poderia, né? Conhece a doutrina espírita agora, mas 1 ou 2 encarnações a gente já está lá nos planos mais altos, né? E a gente sabe que não é assim. A gente, depois de algumas décadas vividas, a gente olha para trás e vê que os progressos que a gente fez foram pequenos progressos. Às vezes a gente já trazia alguma coisa assim quase finalizada e deu um toquezinho a mais e avançou um pouquinho mais. Mas que, olhando tudo, assim, tem muita coisa ainda para ser trabalhada. Puxa, eu trabalhei um pouquinho meu egoísmo, mas e o meu orgulho? Né? Mas e a minha perda de paciência? Né? Aquelas minhas explosões. Mas esse meu apego aos bens materiais, né? E aí a gente vê, eu gastei uma encarnação inteira para andar um pouquinho só em 1 ou 2 desses aspectos, né? Que dirá o resto, né? E quando a gente fala da fé, a fé, na verdade, é a gente acreditar e se mobilizar com todos os recursos que nós temos na direção de algo que nós acreditamos. Mas não porque acreditamos, não porque alguém nos disse, nos contou, nós acreditamos porque a nossa experiência, a nossa vivência mostrou aquilo para todos nós. Outro dia eu estava assistindo o lançamento de um foguete. Uma dessas grandes empresas aí, agora eles estão tentando fazer passeios nas camadas mais altas da atmosfera, né? No início lá do que eles chamam de espaço, né? E o que me chamou a atenção
foi o fato de essa empresa estar usando... Eles fizeram todo o desenvolvimento dos foguetes deles, né? Tanto o foguete quanto os motores, tudo eles fizeram, e tinha um engenheiro ali responsável, que estava junto com duas moças que estavam, uma narrando e a outra era representante da empresa, e esse engenheiro ali, e todo mundo na expectativa, esses motores vão entrar em ação ou não vão? Aí aquela surpresa, quando entra em ação, assim, é uma vitória, né? E todo mundo na ansiedade, as moças ali, a gente via pela expectativa delas, né? Pela voz e tudo, e ele ali paradinho, e cada vez que elas questionavam algumas coisas, mas o que está acontecendo, o que é isso? E ele só colocando ali como se estivesse lendo um script. Não, porque aqui nós trabalhamos assim, fizemos assim, então o que a gente espera é assim, assim, e o negócio ia acontecendo. Então isso se torna, para quem não conhece, algo quase mágico, maravilhoso. Como é que esse cara sabe o passo a passo do que vai acontecer até eles entrarem lá, né? Quase entrarem em órbita lá, ficarem lá alguns minutos sem gravidade e voltarem para a Terra. Aí, de repente, acontecia algo e ele falava, não, isso foi projetado para acontecer assim, por conta disso, por conta daquilo. E parecia algo até falso, porque seguiu tão direitinho o script, e aquele engenheiro ali paradinho, assim, olhando aquilo como se não tivesse mistério nenhum para ele. Isso me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção porque mostra que o que foi desenvolvido ali e que é diferente dos outros é muito bom. Que eles gastaram muitas horas, muito pessoal, muito fosfato para entender as leis da física, a atmosfera, foguetes, os motores, aerodinâmica e tudo que pode acontecer. Então, o resultado do trabalho deles é um resultado de estudo, de testes exaustivos, de todo tipo de trabalho muito bem pensado e elaborado para que chegasse naquilo. E aí eu penso assim deve ser a nossa fé. A nossa fé ela deve ser construída, né, de tal forma que, para nós, a vida já não tenha mais esse mistério, essa coisa do fantástico. Tudo passa a ser regido conforme leis que nós já conhecemos e já temos segurança suficiente para atuar nelas, para que o resultado seja muito perto daquele resultado que a gente quer. Então, um dia nós seremos espíritos de luz, e o espírito de luz, ele está tão ciente do que é o universo, do que é Deus, que ele consegue atuar no mundo, né, quase com a perfeição de Deus, porque ele sabe como tudo funciona. Então, essa fé, esse engenheiro, ele tinha uma fé. A fé dele, o que fazia com que ele ficasse tranquilo, é porque ele já tinha passado durante os testes por todo tipo de revés, e ele sabia, ele entendia como solucionar aqueles problemas, propôs as soluções, testou. E aí aquilo para ele foi mais um passeio do foguete lá, que ele sabia que ia, né? Claro que a gente está no nível que não domina esse ponto, porque algo inesperado pode acontecer, né? Às vezes é até por falha de uma pessoa que deveria ter feito uma coisa e não fez e tudo mais, mas, né? A mesma coisa um avião, né? A gente passa aí indo para a Europa, ou vindo da Europa para o Brasil, 10, 11, 12 horas no ar, e aí olha para aquela turbina, está ela ali, aí a gente dorme, acorda no dia seguinte, abre a janelinha, a turbina está ali funcionando. Fala, meu Deus, esse avião não para, ele vai e volta, e quanto mais ele vai e volta, menos chance tem de acontecer alguma coisa. Porque avião parado é que dá problema, não é avião voando, né? Então a gente fica assim, mas como é que as pessoas acreditam em tudo isso? Porque quem fez de tal forma que ele está tranquilo e que aquilo vai funcionar na maior parte das vezes, né? Como eu falei, a gente está longe de Deus, então ainda somos suscetíveis a errar em alguma coisinha. Então, a nossa fé, essa fé raciocinada que a doutrina tanto coloca para a gente, ela é uma fé que vai ser construída dessa forma. A nossa vivência, tudo aquilo que a gente aprende, todos os ensinamentos da doutrina, né, eles vão sendo incorporados. Isso é que é importante para a gente, isso é que é bonito. Vai ser incorporado como? Eu vou ler 10, 20, 50 vezes o Livro dos Espíritos, aí eu vou estar sabendo? Não é o saber, é o viver, é estar lá dentro. De tal forma que você viva o Livro dos Espíritos, que você não precise mais ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo,
o livro dos médiuns para estar em comunicação com o mundo espiritual. E assim com as outras instâncias do universo que a gente não faz nem ideia, porque só quando nós nos tornarmos espíritos mais evoluídos e já tivermos um conhecimento, né, muito maior, muito mais amplo, é que a gente vai chegar lá e conseguir ter essa atuação. Então, voltando lá para o capítulo 24, né, Jesus coloca aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus coloca numa linguagem que é a linguagem do dia a dia, bem simples, para pessoas que eram extremamente simples, que o conhecimento era muito pequeno. Então, a gente sabe da importância hoje, por exemplo, de trabalhar certos aspectos cognitivos das crianças nas escolas para que elas tenham um desenvolvimento que permita com que elas entendam, estudem e tenham um nível de compreensão mais elevado. Naquela época, tudo era muito simples, a vida era muito simples, o conhecimento era muito limitado, e principalmente para aquele povo mais simples, né, para quem Jesus falava. Então, ele usa essa forma de falar, né, aquele que se confessar, então fala, eu acredito em Jesus, ou eu sou cristão, mas o que Jesus quis dizer nesse confessar, que a doutrina espírita veio esclarecer muito bem, é aquele que viver os meus ensinamentos. Confessar no sentido de expressar nas suas atitudes, no seu pensar, no seu agir, no dia a dia, nas menores coisas, né? Porque às vezes a gente volta do centro espírita, está chegando em casa, encontra alguém ali pedindo um trocado, aí a gente fala, eu estou cansado, não me encha, né? Volta outra hora, vira as costas e vai embora, né? Pode ser que a gente não tenha dinheiro nenhum para dar, mas uma palavra, um sorriso, olá, tudo bem? Conversar como, né, se fosse uma situação que a gente estivesse com uma pessoa conhecida, né, isso nada impede a gente. Então, o que aconteceu? O que a gente acabou de receber ali no centro espírita ainda não está lá dentro, né? Ele está penetrando, transpondo as diversas camadas, né? E à medida que ele transpõe, ele diminui essas camadas de egoísmo, de vaidade, de orgulho e até mesmo de automatismo. A gente traz essa herança, né? E Joana de Ângeles é muito espetacular, na verdade, na hora de abordar nos temas psicológicos, né? Que ela nos traz, justamente, né? Esses efeitos da gente viver quase como autômatos de quem? Do nosso passado, dos vícios. A gente faz as coisas sem incorporar. E aí que é o sacrifício, aí que é, na verdade, né? Essa coragem da fé, é de trazer essas coisas para dentro e ir trocando o que não serve mais, né? E colocando as coisas novas, né? Mas, como eu falei, isso é um processo difícil. A gente está numa certa zona de conforto e para fazer essa mudança a gente tem que ser estimulado. Aí vem um revés na vida da gente. Ai, Deus está me punindo, ou eu devo ter sido muito ruim, eu estou pagando a minha dívida. Não é de forma alguma isso. Isso é uma oportunidade de crescer. Nós estamos aqui numa sala de aula. Então, qual é o aluno que vai para a escola e não espera aprender uma coisa nova, receber uma lição, receber uma tarefa para fazer? Se eu for para uma escola, né, e não receber nada de novo, vou aprender um idioma novo, e chego lá, não sai do verbo to be, né? Vou fazer um curso de engenharia e não sai das 4 operações básicas. E eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não estou aprendendo nada. Então, assim, aquela demanda que é requisitada da gente não é castigo, né? Mas a matéria está muito difícil, o professor está puxando muito. Está puxando porque vocês têm condições de atender a demanda dele, né? Tira o traseiro da cadeira e começa a estudar, se dedicar, a fazer. Então, é assim a vida da gente, né? E às vezes vem um revés, que é justamente para nos chamar a atenção para algumas coisas que a gente deveria estar trabalhando e desenvolvendo na gente e não está, né? Muitas vezes a gente errou no passado, 1, 2, 10, 50 vezes em encarnações anteriores. E dessa vez, né, a gente não pode repetir, né? Repetiu de ano várias vezes, tem que dar um jeito desse aluno aprender, né? E aí muita gente fala, então isso é uma dívida. Não, não é uma dívida, é uma oportunidade de retificação. Você não consegue progredir se você não aprender aqui. Se você está criando resistência para aprender aqui, então, obviamente, as lições vão ter que te dar cada vez mais trabalho para te tirar e te elevar, né,
Ah, mas eu não sei esse assunto aqui de matemática. Ah, então vamos voltar e te ensinar um pouquinho antes ali, e você já vai aprendendo isso aqui que te falta. Aí a pessoa, ah, mas aí é muita coisa. Bom, você não conseguiu aprender com pouca coisa, então tem que te dar um pouco mais para ver se te dá mais embasamento, né, para seguir adiante. Então, é assim na vida da gente, né? A gente tem que, muitas vezes, né, Divaldo Franco e vários outros palestrantes espíritas colocam, a gente deve agradecer, Divaldo sempre fala, né, ah, me aconteceu uma coisa de ruim, agradeça que não tenha sido algo pior, né? Mas agradeça também porque é uma oportunidade de você crescer, né? É um desafio, né? Se o atleta não chegar lá para treinar e o treinador dele cada vez mais não exigir, né, mais e mais e mais e mais dele, ele não vai competir com ninguém, porque ele vai ficar no mesmo e os outros vão evoluindo, né? Então a gente sabe, né, os tratamentos que a gente tem. Bom, tem esse estágio aqui, chegou aqui, agora a gente muda e vai para lá. Então tudo tem que evoluir. E como é que a gente evolui, né? A gente evolui através desse aprendizado. E a nossa fé? Como é que essa nossa fé ela entra em ação aí, né? Ela entra em ação à medida que a gente vai aprendendo com essas lições, e à medida que a gente aprende com essas lições, a gente vai conhecendo as leis universais, pelo conhecimento em si do estudo, mas pelas aplicações, pelas nossas percepções, pela nossa análise. Então é importante que a gente não seja cego para a vida e ache que tudo é castigo, que tudo, né, está sendo colocado contra a gente, mas ao contrário, né? Existe um planejamento, existe alguém, né, um tutor que está sempre com a gente, mas o trabalho é a gente que tem que fazer, né? E esse trabalho nem sempre é um trabalho fácil, porque é um desafio para que a gente cresça. O resultado a gente só vai conseguir analisar bem quando a gente estiver livre da matéria, porque livre da matéria a gente toma posse mais plena das nossas faculdades de espírito, e aí a gente tem um nível de compreensão muito maior. Dificuldade também, depois que a gente passa para ela, a gente olha, e aí a gente esquece um pouco aqueles períodos da gente, né, de rabugice, da gente resmungando, da gente, né, reclamando, se revoltando até contra Deus, contra os espíritos e tudo mais, achando que nós estamos sendo perseguidos. E aí a gente olha e vê o lado bom da lição. Puxa vida, olha quanta coisa eu aprendi, né? Agora, com a pandemia, a gente está falando de uma situação ruim, muitas vidas se perderam aqui, né? No sentido de pessoas que, famílias que se desestruturaram, né? Por conta de perda de pessoas queridas. Mas, por outro lado, a gente tem que ver que é uma oportunidade, né? Para todos nós crescermos, para todos nós nos desenvolvermos. Porque tudo que acontece aqui é no sentido de nos dar uma oportunidade de aprendizagem. E é essa aprendizagem, essa vivência, esse ensinamento que a doutrina espírita nos traz e a prática desses ensinamentos é que, aos poucos, vão nos transformando. Então, eles vão fazendo parte da gente, né? Eu digo, normalmente eu costumo dizer assim, o evangelho entra pela cabeça e aí, devagarzinho, ele vai, como a água, o vapor de água que vai condensando. Devagarzinho, ele vai gotejando no nosso coração. A hora que ele, né, condensou no nosso coração, nós, então, passamos a agir conforme aquele ensinamento que a gente vivenciou, né? Então, a gente vê, né, que Jesus colocou, até mesmo para os próprios apóstolos dele, né? Jesus colocou que a fé deles era uma fé muito pequena. Por quê? Eles estavam ouvindo de Jesus. Já eram espíritos com certo grau de evolução. Não eram espíritos que não tinham uma bagagem, né? E Jesus os escolheu, né? Já sabendo desse trabalho que eles iam fazer junto com eles. Mas eram espíritos, obviamente, ainda, né, num nível bem abaixo de Jesus, e Jesus colocou para eles assim, né? Quer dizer, todo esse ensinamento que vocês estão tendo, todas essas vivências que vocês estão tendo oportunidade de presenciar aqui, né, de ter comigo, o que vocês estão fazendo dela? A fé de vocês não é, né, maior do que um grão de mostarda, que é um grãozinho de nada, né?
Então, o que Jesus quis dizer, né, e do transportar montanhas, né, mover as montanhas, na verdade, são os obstáculos que a gente encontra pela frente, né? E acreditar que esses obstáculos são para a gente desafios para que nós cresçamos, né? Não é aquela coisa, eu vou terceirizar, eu vou passar para outro resolver esse problema para mim, quando o problema, na verdade, quem tem que resolver sou eu, porque sou eu, né, que preciso desse problema e preciso desenvolver as aptidões para trabalhar com esses problemas. É interessante que na pedagogia, né, a aprendizagem hoje ela está baseada em quatro pilares, né? E esses 4 pilares são, né, aprender a saber, aprender a ser, né? Aprender a você ter consciência, aprender a você se relacionar com o outro. Em suma, você tem que primeiro aprender. Então, a doutrina espírita nos traz um conjunto aí que é extremamente rico de conhecimentos, que são conhecimentos que Jesus já nos trouxe, mas de uma forma um pouco mais velada, né? Porque o entendimento na época era outro. Então, a doutrina vem e traz esse ensinamento para a gente de uma outra forma hoje em dia. Então, a gente está conhecendo. Aprender a ser. O que é aquele conhecimento, né? Aquele conhecimento ele tem que fazer parte de mim. E aprender a fazer. Fazer de que forma? Eu tenho que aplicar isso. Não adianta eu conhecer, trazer na cabeça, e veja que essa mensagem, né, Coragem da Fé, que está no capítulo 24, para não esconder, né, a luz lá debaixo do alqueire, quer dizer o quê? Se eu tenho a minha fé, se ela realmente está em mim, ela é para ser aplicada na minha vivência no mundo. Então, eu digo, eu acredito nos espíritos, que nós estamos sempre sendo assistidos. Mas aí, chega um determinado momento, a gente se apavora, né? E aí, mas cadê a sua crença aí, né? Não, mas veja, né? Isso é que está lá nos livros, mas eu não sei ao certo se na prática é assim. Então, que fé, que tipo de fé é essa, né? Então, na verdade, a gente tem que ter aquela fé, né? Ao contrário, eu diria, mais do que expressar a fé verbalmente, é saber vivê-la, né? E viver não só para a gente. Eu vivo, né? Segundo os ensinamentos, eu consigo viver esses ensinamentos, mas no seu relacionamento com os outros, né? Isso é aplicado, né? Você acredita, não, eu estou passando por uma doença agora e eu vou ser socorrido e essa doença vai me trazer um aprendizado. Sim, mas que tipo de aprendizado? O que você vai fazer em termos coletivos disso? Eu tenho que me tornar, então, uma pessoa melhor na sociedade. Viver de acordo com as leis, que não são mais só leis humanas, são as leis divinas, né? E não é fácil, né, gente? A gente sabe que no mundo, principalmente hoje em dia, onde tem muito egoísmo, muito materialismo, né? A cada instante a gente é defrontado. Então, quando Jesus diz aquele que me nega, ele está dizendo aquele que se recusa a viver, né, as leis morais, que são as leis que ditam todo o relacionamento, todo o nosso desenvolvimento. E aí a gente encontra a sociedade hoje, correntes que pensam de um jeito, que pensam de outro, que querem impor certos tipos de comportamento, coisas que, né, poderiam, né, ou eles gostariam que fossem colocadas como normal. E a internet hoje ela democratizou isso. Hoje todo mundo tem voz, né? E antigamente não, as pessoas que tinham a voz, que iam para a mídia, né? A voz era na televisão, no rádio, no jornal, né? Essas pessoas, para poderem se expressar, elas já tiveram, né, um desenvolvimento profissional muito grande, leram muito. Então, e elas tinham que se posicionar, obviamente, dentro de um contexto de sociedade. Hoje em dia, qualquer um chega lá e expressa qualquer bobagem na internet, e aquilo, né, viaja o mundo e começa a angariar adeptos, então tem correntes de todo tipo. Então, não é fácil você adotar uma postura cristã, né, verdadeiramente cristã, e que às vezes vai contra o que a maioria pensa. Poxa, né, eu achei um dinheiro aqui no chão, vamos procurar o dono. Como procurar o dono? Tem o nome dele aí? Não tem. Esquece, né?
Eu tive uma lição tão grande aí em Londres, no saguão da universidade. Estava voltando do almoço, eu, um amigo e a secretária do departamento. E aí, no saguão do prédio principal da universidade, ela achou uma nota de 20 libras. Ela pegou a nota de 20 libras, a gente falou, puxa, que sorte, vai pôr no bolso, né? Aí ela foi para o porteiro ali, ele tinha uma portaria, tinha um porteiro, um senhorzinho, provavelmente ali do Oriente Médio, por ali, né? Aí ela falou, olha, achei essas 20 libras aqui, não são minhas, e alguém perdeu, então eu vou deixar aqui com o senhor. Se a pessoa, por acaso, voltar e perguntar aí se não acharam, está aí o dinheiro. Aí ele, tá bom. Aí ela falou assim, ó, qualquer problema, está aqui o meu ramal. 2 meses depois, liga o porteiro. Olha, moça, ninguém veio reclamar o dinheiro, então passe aqui e pegue, porque eu acho que por direito é seu. 2 meses depois, ela nem lembrava mais do caso, né? Então a gente vê assim um tipo de atitude, né? E pelo que eu saiba, nenhum dos dois era espírita propriamente dita, mas eles tinham aquele conhecimento, aquele tipo de atitude que a doutrina espírita nos traz ali codificado em texto, em exemplos, mas eles já viviam aquilo, né? Então isso mostra, né, um tipo de postura, um tipo de atitude que eu acho que todos nós temos que ter e que provavelmente outras pessoas diriam, mas que coisa, né? E a gente vê às vezes, puxa, me enganei aqui, enganou, o problema é seu, né? Se, né, deu a nota errada aqui ou se, né, fez alguma coisa. Então, assim, as pessoas se eximem, né, da responsabilidade. E se você age de acordo, né, com o que aquelas leis morais, com que aquela sua vivência coloca, né, às vezes é taxado de trouxa, de nossa, mas que coisa, que cara, né, fora da realidade. E é essa coragem que Jesus fala para a gente. Você tem que ter, você acredita nisso? Acredito. Você acredita naquelas leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos? Leis morais. Faz sentido para você? Faz. Então, viva conforme essas leis morais. Mas no dia a dia... E aí Jesus coloca, né? Aquele que me nega, né? Ele, né, vai... Obviamente, meu pai também vai negá-lo. Eu vou negá-lo diante do meu pai, né? Ele coloca. O que ele quis dizer? Aquele que não se imbui das leis divinas nas suas atitudes, ele vai estar cometendo atitudes que vão ter que ser retificadas no futuro. Aí vem o choro e o ranger do dente, né? Vem aquela dificuldade. Quanto mais a gente erra, né? Se a gente pega uma estradinha errada, quando a gente se dá conta, quanto mais longe a gente foi, mais uma distância maior a gente vai ter que voltar, né? Então, o que ele quis colocar, né, daquela forma alegórica, meu pai, né, vou negá-lo também diante do meu pai, aquele que me nega, né, aquele que nega nas suas atitudes. Então, aí que Jesus coloca, né, o de ter a coragem, né, e o que a gente precisa, né, fazer? A gente precisa desenvolver tudo que nós temos como espíritos, né, para então a gente estar conectado com todas essas leis divinas e as consequências dessas leis divinas, né? Eu costumo imaginar assim, que a gente tem um monte de fio enroladinho com um plug na ponta. Cada plug tem uns pinos diferentes, né? Não é universal. Então tem, né, o do Reino Unido, tem os pinos lá da Europa, da Austrália, então do Brasil aqui, então. E eles estão ali, e a gente nunca se incomodou em desenrolar aqueles fios para saber em que tomada a gente vai colocar. E é esse trabalho que a gente está fazendo. À medida que a gente se descobre, a gente fala, puxa, cadê a tomada disso aqui? Isso aqui é a lei, né, da justiça. Pumba, a gente conecta, então, e aí a gente passa a agir conforme a lei de justiça. No início, acanhadamente. Algumas horas a gente cumpre a lei da justiça divina, algumas horas a gente dá uma escapadinha porque está meio inseguro. Mas, com o tempo, é natural que a gente vá desenvolvendo. Então, o nosso agir, o nosso pensar, ele passa naturalmente a estar conectado. E isso as várias tomadinhas. A gente vai pegando os plugs, conectando nas tomadas corretas. Isso é o evoluir, gente, né? Isso é o que a gente está fazendo aqui como uma etapa de algo muito maior, que a gente vai fazendo ao longo de muita experiência que a gente vai ter.
Mas o bonito é que a gente está sempre crescendo, está sempre avançando. Mesmo aquele que tem a sensação de ter parado, né? Ah, mas eu não estou evoluindo. Não, ele está, talvez, no momento de tomada de consciência. E, às vezes, para tomar consciência, peraí, eu venho andando, onde é que eu estou agora? Aí começa a olhar para um lado, olha para o outro. Então, é esse momento que muitas pessoas estão. E qual é a nossa atitude? A gente sempre, eu descobri, então eu quero que todo mundo descubra, eu vou sair, né, vou lá para o Speaker's Corners, não sei nem se existe ainda, eu subo numa pedra lá com o megafone e começo a anunciar para todo mundo, descobri Jesus, agora, né, todo mundo tem que seguir nesse caminho, desse jeito, a doutrina espírita fala isso, todo mundo tem que fazer desse jeito. Não é isso, né? É silencioso. A minha atitude tem que mudar, né? Não preciso emitir um som, mas o meu comportamento muda. Eu fiquei sabendo ontem, assim, de uma situação, né, de uma pessoa que mudou a vida dela observando algumas pessoas, assim, no meu círculo mais próximo, né? E essa pessoa confessou assim, puxa, olha, vocês serviram de inspiração para mim, né? E para o meu relacionamento com a minha esposa, porque quando nós nos separamos de forma bem animosa. E né, queria ver a desgraça do outro. Mas aí, olhando outras pessoas, outros relacionamentos, nós vimos que era possível. E hoje, eles têm um relacionamento tão bacana, tão bacana. Um é capaz de, às vezes, voltar um pouquinho antes do seu fim de semana na praia, para poder atender o outro que tem uma necessidade e precisa que os filhos fiquem, né, ou com a mãe ou com o pai. E aí a gente vê, puxa vida, nunca troquei uma palavra com aquela pessoa, mas ela olhou o meu exemplo, por exemplo, né, e serviu para ela e mudou a vida dela. Então, é assim que deve ser, essa coragem da fé da gente viver realmente. Nós não vamos viver plenamente, né, as leis nesse momento, é muito difícil, porque, como eu falei, senão a gente em 2, 3 encarnações já estaria lá como espírito puro, né? Em mundos mais ditosos. Mas o que a gente pode fazer é nas pequenas coisas. E é essa influência. E as leis de Deus, as leis divinas, as leis morais, elas utilizam a gente dessa forma para que a gente possa ser o bom fermento, né? Aquele fermento que faz com que a massa cresça, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí outro se torna um fermento como um espelho da gente, e aí essa massa cresce, né? E se multiplica. Então é muito bacana, porque essa coragem da fé, quando a gente olha, é a coragem de assumir todas as virtudes que a gente encontra ali nos livros, nas obras espíritas e muitas outras. A gente fala das obras espíritas porque somos espíritas, mas se o espiritismo fala da verdade, a verdade não está só nos livros espíritas. A verdade ela está talvez colocada numa outra forma, disfarçada, né? Com uma outra vestimenta, conforme o contexto cultural, mas se a verdade é a verdade, ela é a mesma em todo lugar e ela vai estar se expressando de maneiras diferentes, falando a mesma coisa para pessoas que culturalmente são diferentes e talvez até em momentos diferentes, né? Mas é essa verdade, esse crescer, esse despertar do espírito, né? E quando fala, nós somos criados simples e ignorantes para a angelitude, né? E como é que a gente chega lá? Com o passar do tempo? Não, com bem aproveitar do tempo, né? Para que essas experiências nos enriqueçam bastante. Outro dia eu estava lendo o texto ele faz parte de um clube de vela aqui em Santa Catarina. E ele colocou uma coisa, a frase dele, início do texto que ele escreveu, né? É assim: águas calmas não faz bom marinheiro, né? E isso me chamou a atenção, eu li e já relacionei com o tema. O que ele coloca é o seguinte: se você sempre fica navegando ali, né, com seu barquinho numa lagoa pequenininha, cercada de morros, sem muito problema de vento e tal, você não vai ter condições de enfrentar situações diferentes daquela. Você vai ser um marinheiro medíocre. O bom marinheiro ele tem que ser exposto às situações mais difíceis. Só que ele não pode ser exposto às situações mais difíceis logo de início. Ele tem que ter todo um treinamento, ele tem que ser exposto a essas situações difíceis com o passar do tempo, até um determinado momento que ele, com o barco certo, dominando o seu barco,
conhecendo todas as situações, ou quase todas as situações adversas que ele pode encontrar pela frente, ele tem condições, aí é a fé, de enfrentar qualquer mar e chegar de A até B. Porque ele sabe que quando o mar está assim, quando o vento está assim, ele tem que trabalhar o leme junto com aquela vela, então essa ele baixa, a outra ele levanta, e ele vai levando nas mais diversas situações. Eu gostei disso, né? Nunca tinha ouvido, né? Que a água calma não faz bom marinheiro, né? E nós temos que ser bons marinheiros. É isso que a doutrina nos convida, né? Vamos conhecer a fé raciocinada. É essa fé em que a gente recebe os ensinamentos, a gente vivencia esses ensinamentos, tira para nós essa experiência, e essa experiência passa a fazer parte de nós. Erros e acertos. Nós não estamos no momento que podemos nos dar ao luxo de acertar 100% do tempo. Nos esforçarmos, sim. Essa é a nossa obrigação. Eu vou me esforçar. Mas, com essa boa vontade, procurando sempre fazer o certo, mesmo que a gente faça o errado, lição vivida, lição aprendida. Isso que tem que ser. Então, tudo bem, da próxima vez não vou fazer assim, porque isso aqui não dá certo. E é assim que esse marinheiro enfrenta qualquer mar, com barco certo, com treinamento certo, fazendo as coisas certinhas, né? Então, essa né, eu achei assim, é mais um exemplo da fé, da coragem, da fé raciocinada. A gente precisa se preparar. Eu não posso acreditar no fantástico que uma varinha de condão, um anjo vai resolver a minha vida, tudo vai mudar e fica tudo lindo e maravilhoso. Não é assim. Existem leis, as leis divinas, as leis morais, elas também se manifestam no plano físico. As leis que a gente tem, que a gente estuda na física, né, que a gente precisa conhecer para fazer bons projetos de engenharia, são instâncias, são derivações de uma lei muito maior. Né? A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma das primeiras que a gente aprende na física, ação e reação. Né? E essa lei de causa e efeito é o que movimenta o universo em vários níveis. Né? Não é só no nível físico, né? No nível de pensamento, é no nível de ação. Então, tudo isso deve ser colocado nesse contexto da gente trabalhar essa fé raciocinada, compreendendo cada vez mais as leis divinas, né? Como ela se manifesta, para que a gente, então, possa saber agir dentro dessas leis divinas. E aí a gente tem a segurança, aí a gente tem a verdadeira fé. Porque se a gente for estudar a fé, a gente vê que existe a fé divina e a fé humana. Né? A fé humana é quando a gente acredita nas coisas do mundo físico, porque a gente conhece, a gente sabe como funciona, como aquele engenheiro lá que viu o foguete subir e descer, e que a gente fica naquela expectativa de que algo dê errado, mas será que é assim mesmo? E que barulho é esse? Né? E isso é a fé humana. Né? Mas a nossa fé divina deve ser trabalhada da mesma forma, com o conhecimento. Então, é a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz, esse conhecimento que a gente tem aí nas obras, trazido para a luz da nossa vivência. Né? A doutrina espírita ela não é para ser estudada no centro espírita, para a gente se dizer espírita. Ela tem que ser estudada no centro espírita, mas ela tem que ser trazida para a nossa vida. Então, é como a figueira seca, né? Que Jesus fala, ela não dá frutos. A figueira tem que dar frutos, ela tem que alimentar, ela tem que dar sombra. Então, arranca. Está errado, não está servindo para nada. Né? Ele quis dar esse exemplo. Então, nós temos esse conhecimento que a gente tem, né? Que a gente procura angariar, ele tem que ser transformado. E aí, com essa nossa coragem, a gente começa a transformar quem nós somos, deixando o que não serve mais, né? Que são aqueles resquícios das nossas passagens, né? As primeiras passagens como espírito recém-individualizados, né? Que é o egoísmo, que é o orgulho, que está muito ligado ao instinto de sobrevivência que a gente precisava no passado, mas isso é passado, isso vai ficando para trás. À medida que nós vamos nos iluminando, nós vamos adquirindo virtudes novas e deixando para trás, soltando, jogando, né? Como o estágio do foguete. O primeiro estágio, solta ele, fica para trás, senão você não chega lá em cima. E aí a gente vai mudando de nível. Né? Mas isso requer coragem, requer esforço, né? E requer sacrifício. E dói, né, meu caro André?
Então, esses seriam assim alguns, né, alguns elementos que eu queria trazer para a gente conversar, para, né, desdobrar aí, conforme o interesse, né, daqueles que estão nos assistindo aí. Acompanhando. Muito bom. É. O Munir, até eu Foi. entrei aqui para ver, lógico, tem palavras que a gente sabe, mas não sabe, né? E eu achei até É. interessante a definição de coragem, firmeza de espírito, e isso não é no dicionário espírita, não, né? Dicionário de língua No portuguesa. dicionário dos pais dos, né? Então, firmeza de espírito para enfrentar situações emocional ou moralmente difíceis. Então, você veja que está muito bem colocada aí a coragem da fé, né? E o que é a fé se não é a confiança, né? A Exatamente. fidelidade. Eu achei tão bonita, há Fidelidade, é. anos atrás, né, quando numa palestra, acho que até que foi uma palestra do Haroldo, eu acho que foi do Haroldo, né, que a definição de fé seria isso, fidelidade a Deus, né? Então é bem Isso. bonito isso, Nas né? suas leis, exatamente. A gente procura Exato. conhecê-las para aplicá-las em nós. É. Então, se a gente tem fidelidade a Deus, se a gente sabe, se a gente é leal a Deus, fiel a Deus, a gente vai ter essa coragem, vai ter essa fé, né? Que nós estamos sob a direção dele, né? O amparo dele, enfim. Ele é nosso Pai, né? Bonito Exato. isso, bonito. Bem, eu abro aqui então para a gente refletir mais sobre esse assunto aí. Quem quiser A, pode se manifestar. a Vânia pediu a palavra. Pode falar, Vânia. Ô, Moni, você falou que a vivência da fé seria uma atitude, uma postura diante da vida. Trazendo aqui para a nossa realidade, tipo assim, todos nós temos problemas, né? Sejam eles de que ordem for, nós temos problemas. Então, é como a gente encara esses problemas é que faz a diferença, sem achar que é castigo de Deus, aquela velha história que sempre colocam, né, na nossa cabeça. Ah, você está passando isso porque você fez isso no passado. Exato. Você está pagando, né? Exato, o pagamento do pecado. E faz com que a gente se sinta eternos culpados. Porque problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos. Então, ao invés de olhar como um pagamento de dívida, talvez, então, uma resolução para bem viver essa situação e liquidar ela de uma vez, já que somos espíritos eternos. Porque senão a gente vai ficar vivendo as mesmas situações. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. Você tem alguma coisa para falar? É assim, é importante nós termos esse despertar, porque nós vamos passar pelas lições, né? Um dia eu estava num grupo de estudos espírita e alguém falou assim: eu estou passando uma situação difícil, mas eu acho que eu tenho uma lista enorme de coisas para pagar e eu já quero pagar logo. Eu falei: não tem lista para pagar nada. Não, a gente não paga nada. A gente retifica. Não retifica, muitas vezes, o ato. A gente retifica a nossa postura diante do ato. Porque, às vezes, a gente prejudica alguém de forma equivocada, nós prejudicamos alguém, e talvez aquele alguém não esteja mais ali naquela condição para receber a nossa retificação. Então, nós vamos retificar para a vida, não é para a pessoa. Mas retificar para a vida como? Se nós não nos mudarmos, não existe retificação. A retificação é dentro de postura. O que te levou a cometer esse equívoco aqui? Foi isso? Então, agora vamos trabalhar para que você não cometa mais esse equívoco, que a sua postura diante de uma situação parecida seja diferente. A gente vê muito isso, às vezes, em pequenas coisas na vida da gente, quando a gente se propõe. A gente reage sempre de um jeito. Apresenta aquela situação, reage sempre de um jeito. Alguém falou atravessado para você, eu já saio xingando. Um dia você começa... Não. Sabe? Não tem que xingar, deixa eu ficar calmo.
Aí você vê a situação se desenrola de uma maneira diferente, você começa... E aí é o início dessa transformação. E é isso, é a retificação. Uhum. E a outra coisa assim que eu anotei, é só essa agora, tá, gente? Você colocou, as águas calmas não fazem bom marinheiro. Então, assim, na minha interpretação, os intempéries da vida, então, tem que vir para que possamos aprender a navegar, é isso? Olha, se a gente lê, né, do Evangelho, tem uma outra passagem que, na verdade, foi uma mensagem do Evangelho, que eu faço meu Evangelho no lar, domingo de manhã, e exatamente hoje. Vocês que estão aí no mundo, não esperem, né, entre aspas, férias. Uhum. Vocês estão aí para enfrentar dificuldades, porque é a escola, é a lição nova. É aquele, bom, gente, hoje matéria nova. Ai, professor, sabe? E o negócio ficou mais difícil. Aí, o que a gente vai recuar diante disso? Não, a gente está aqui para aprender. Puxa, mas eu estudei, consegui com sacrifício ir bem naquele assunto, agora vem esse assunto novo que é mais difícil. É assim, senão a gente não sobe de nível, né? Não progride. Então, é isso, assim, a gente não deve esperar punição, não deve esperar castigo e nem deve esperar de cara amarrada. A gente deve esperar, assim, é uma oportunidade, a gente deve sempre pedir inspiração, sempre. Nós temos, cada um de nós, um mentor espiritual que está lá mentalmente, não está do lado da gente ali, de braços dados, não, mas ele está sempre nos inspirando em todas as situações da vida da gente, mas às vezes a gente não quer ouvir. É aquele Exato. sujeito que ele está falando e a gente põe o dedo no ouvido, não quero saber, não quero saber. A situação está aí. Você vai enfiar a cabeça no buraco e, né, avestruz, achar que isso vai resolver seu problema? Não é assim. Não é assim. É. Tem que encarar, né? E é interessante assim, que nessa mesma mensagem que eu li hoje de manhã, e foi ao acaso, viu? Falava assim, olha, você tem a opção, se você ora e sintoniza com os benfeitores, qualquer situação que você passe vai doer menos do que se você se recusar, se revoltar, porque aí você sente o impacto direto, né? Eles são como amortecedores. Se a gente recusar esses amortecedores, a gente recebe um impacto direto. Por quê? Porque você não vai se manter calmo e lúcido diante da situação. Você vai entrar em desespero. A gente sabe que quando a gente entra em desespero, qualquer que seja a situação, a gente só faz besteira. Né? Então, é isso que eles colocam. A gente tem que, né, nesse esforço de se manter conectado para receber. São situações. O planeta é um planeta de provas e expiações nesse sentido, né? A gente está testando que a gente está mostrando que a gente já aprendeu o que a gente disse que aprendeu, e a gente está retificando situações que a gente não aprendeu e precisa aprender agora, né? Então são duas coisas. Você falou que aprendeu, então vamos ver se você aprendeu, né? Assim, aí a vida vai colocar diante da gente, e a gente, né, pode tirar de letra, pode se atrapalhar um pouquinho, ou pode até se complicar, né? E tem aquelas situações assim, ó, você errou, está aqui, agora resolve esse problema que é parecido com o outro, vamos ver. Estuda e resolva, né? Estuda e resolva. Aí é outra oportunidade que a gente tem de retificar. Agora sim, agora você mostrou que fez certinho, então vamos agora mudar de lição, né? Tá certo, obrigada. De nada, Vânia, obrigado a você. Eu gosto muito da Aninha. A Aninha sempre fala de maneira, né, Aninha? Você fala, não são problemas, são desafios, né? Você sempre utiliza esse termo, né? Quando a gente se depara com uma situação, é um desafio, né? Então fica muito mais, eu sempre lembro de você, Aninha, nessa tua colocação, que realmente fica muito mais leve, fica muito mais suave da gente superar os nossos momentos, né? De desafios. Desafios, basta a gente acordar, né? Acordou, pôs o pé no chão, a gente começa Os a ter nossos desafios. Como nós vamos lidar com eles, eis a questão, né? Então, nós temos o livre-arbítrio de pegar eles como ferramenta de aprendizado, saber onde que a gente pode mudar, e aí entra a nossa fé, e entra a nossa coragem, e eu acredito que ter coragem está ligado também com uma vulnerabilidade nossa do ser humano, né? Então, quando Paulo
caiu do cavalo e que foi lá depois de tudo isso e foi para o deserto, e o momento mesmo que ele não estava enxergando, que a gente sabe que era uma cegueira espiritual, mas tinha uma vulnerabilidade, mas ele teve a coragem de seguir o chamado que estava sendo feito, né? Não pensando no que ele fez, mas o que ele poderia fazer daqui para frente para seguir Jesus, né? Para ser o exemplo que foi para todos nós. Então, eu acho que a coragem ela vem muito ligada com essa vulnerabilidade Vulnerabilidade. que somos humanos. E quando você falou das pessoas, né, que entravam nos circos para ser comido, era a vulnerabilidade de ser humano que ia ser comido, mas a fé e a coragem fazia a pessoa seguir pensando talvez na luz de Deus, na luz da fé de Jesus, e acordava do outro lado já sendo acolhido, né? Mas tudo isso são desafios. O que eu gosto do Paulo, eu até trouxe a citação, mas aí acabei não achando um momento para colocar, que é aquela seguir adiante mesmo com os joelhos desconjuntados. Isso. Seguir adiante, isso é que é a coragem da fé. E para mim é um exemplo, assim, Paulo para mim foi um exemplo, ele traz muito, ele era muito humano antes, e ele foi se tornando divino, né? Então aquele livro Paulo e Estevão, aquele livro eu li 5 ou 6 vezes e quero ler de novo, assim. Eu me seguro porque eu quero ler outras obras também, senão eu passo a vida só lendo Paulo e Estevão. Mas se eu conseguir absorver toda a mensagem dele, já me daria por satisfeito. Mas Paulo é aquilo mesmo com os joelhos desconjuntados. Quer dizer, você está ali estrupiado porque é um combate constante. Mas coragem da fé te leva sempre para frente. Sempre para frente. Sempre um bom combate, né? Que sempre mais? Um bom combate. Beth, nós temos uma questão aqui da Eusoli. Irmã da Elza, lá de Estocolmo. Pode falar. Lá na Rádio Web Fraternidade. Ela pergunta o seguinte: a fé dos precursores, Sócrates e Platão, por exemplo, e a fé raciocinada do espírita são do mesmo quilate? Sim, tanto é que na doutrina espírita a gente vê muito Sócrates sendo citado, e Platão, que foi um discípulo de Sócrates, né? Na verdade foi quem divulgou a vida e o trabalho de Sócrates. Então, ali a gente já vê esse aspecto de fé raciocinada, né? De você desenvolver uma fé, né? A gente vê os gregos tinham os vários deuses, né? E eles, os deuses, cada deus ali tinha uma certa finalidade, e eles faziam de uma forma até de automatismo, né? E Sócrates colocou ali, né? O conhece-te a ti mesmo, é extremamente fundamental, porque é aí que a gente desenvolve a fé, vê quem a gente é realmente. A gente não é aquele hipócrita como eram os fariseus, né? Que por fora era uma coisa e aí lá dentro, né, estavam cheios de ranço, como Jesus colocou tantas vezes. E ele coloca, conhece a ti mesmo, porque é aí que você vai fazer a transformação. Toda a transformação é ali, né? Paulo de Tarso também, volto a falar nele, ele se transformou, ele largou, ele desfez aquela pessoa que ele era, não era o espírito que era, né? O que ele estava ali era uma manifestação, como Saulo, né? E aquela personalidade dele não servia mais, então ele se desfez, ele abdicou dele para que Jesus vivesse através dele, né? No sentido, e é o que todos nós vamos fazer como espíritos. Quando eu fiz a brincadeira do ligar a tomada, vai chegar um momento que todos os nossos fios vão estar ligados a Deus. E aí a nossa manifestação vai ser a manifestação divina, como Jesus colocou, eu e o Pai somos um. Jesus era tão puro que ele era o reflexo 100%, né? Se a gente pode dizer assim, 100% reflexo do que era Deus. Por quê? Porque ele trazia em tudo que ele fazia, pensava, ele trazia 100% das leis divinas. A gente ainda está lá meio acanhadinho, né? Transgressores das leis divinas, mas isso é inerente ao nível que nós estamos. A gente também não sejamos pretensiosos para achar que a gente vai saltar, né? De pouquinho para 100% durante uma noite ou duas. Aí. Tem a Adriana aqui, fez um comentário, muito boa a sua fala.
Precisamos diariamente nos esforçar para construir essa fé raciocinada e superar os desafios. E é isso mesmo, né? Dia a dia a gente vai... É uma construção mesmo, né, Nas Munir? pequenas coisas, Beth. E a gente não constrói no momento. Agora eu vou construir esse lado da fé. Não. A gente constrói, ela começa a ser construída devagarzinho, como uma casa. Você começa primeiro limpando o terreno, né? Aí você põe o alicerce. E a gente também, às vezes, situações na vida são um preparo para aquele desenvolvimento. A gente expõe, a gente conhece, a gente ouve falar, a gente é chamado a opinar, até que aquilo começa a ser vivido por nós. E aí nós temos alguns parâmetros já. E aí a gente vai, com esse esforço, a gente vai construindo essa fé, né? E é interessante porque depois o nosso falar ele passa a ter um respaldo de vivência e aquilo dá um brilho, assim. É como se palavras opacas começam a ter um brilho, porque você fala de algo que você viveu. E Emmanuel, acho que falava isso nos livros, né? Que a melhor oratória é daquela pessoa que fala daquilo que ela viveu. Sim. Quando a gente fala do que a gente viveu, assim, é um brilho, porque é algo da alma. Quando a gente fala de algo que a gente leu e entendeu, aquilo pode estar um pouco vazio, né? É só aquela casca de fora, é um entendimento, uma coisa assim, mas quando a pessoa fala com vivência, e essa vivência é isso, né? Nós estamos expostos a todo tipo de situação, pequena, grande, no dia a dia, situações que vão se repetindo. Mas por que se repete? Não vai se repetindo porque como é que a criança, quando é bem pequenininha, ela aprende? Aprende por repetição, né? Quem já não viu ali no contato com ela, conta de novo aquela história. Aí você termina e conta de novo, porque ela aprende por redundância. E nós somos muitas vezes assim, nosso espírito ainda precisa muito de redundância em diversas situações, né? E a misericórdia divina é tão grande que ela usa desse cuidado com a gente, né? Porque fala assim, mas tem pessoas que têm uma vida tão tranquila, né? Elas estão, muitas vezes, ou num período de refazimento, de algo que elas, de um período mais intenso que elas passaram, ou elas estão naquele período, terminou o andar, né? Agora vamos construir o andar, aí para, aí não cresce mais, né? Assim, não cresce no sentido, a casa estaciona em um andar só, aí você põe a laje, você faz tudo, gasta um tempo ali, aí constrói o outro andar, e vai construindo, né? Então, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Os momentos de dificuldades intensas que a gente fala, né? A desgraça nunca vem sozinho. Parece que é aquele provão, assim, né? Que põe todas as disciplinas juntas num dia só e a gente descabelado, correndo contra o tempo, né? E tem dias que, assim, de calmaria, tranquilo, né? Dias a gente aprende e aí a gente precisa de um tempo para absorver aquilo, né? Então, isso é a beleza da vida, a beleza da natureza. Então, se tem tempos de calmaria, a gente vai ter tempos também de mar revolto. E quando tem mar revolto, que a gente aprender, na hora que voltar a calmaria, a gente vai estar melhor. E assim a gente vai indo, né? Ô, Munir, mas mesmo nos momentos assim que a gente está se sentindo tão feliz, parece que está tudo às mil maravilhas, é o aprendizado. Sim, Porque tudo até no aspecto de gratidão, no aspecto de reconhecer, de sentir misericórdia de Deus, até nesses momentos, não é só na dor que a gente avança, não é só sofrendo, levando paulada ali, mas quando a gente tem esses momentos, também porque até para a gente autoanalisar, a gente sentir, né, o valor da alegria, da felicidade, né? E lembrar que é misericórdia de Deus. Então, até nisso é um aprendizado. Cada minuto da nossa vida é um aprendizado. Como eu disse, tem os momentos de ação e tem os momentos de contemplação, né? Aqueles momentos que a gente coloca as ideias, o aprendizado em dia, em ordem. Isso faz parte também. A gente se fortalece, aí a gente se prepara para a nova fase de crescimento. E às vezes, Beth, quando as coisas estão bem, às vezes a gente se olha... Eu muitas vezes me cobro quando as coisas estão um pouco mais tranquilas, porque eu falo assim, eu não estou contente onde eu estou, mas eu tenho que achar muita força para me movimentar. Aí vem o revés da vida.
Você é obrigado, você se vê no meio daquele turbilhão. Né? Não é nem que você se movimenta, você é levado. Isso. Aí vem aquela dificuldade, aí você com um pouco mais de visão, um pouco mais assim, de abertura espiritual, você começa a perceber que você está crescendo, que ele está te levando a uma... Aí a coisa tranquiliza. E qual é o receio? Eu não quero voltar a estar naquela estagnação de antes, porque aquilo me drenou as forças, eu não conseguia ter motivação para crescer. Então, aí você se liga na gratidão, você se prepara, aí você se fortalece. Então, você sente que realmente aquele período difícil começou a surtir efeitos em você. E aí, quando aparece uma situação semelhante a uma situação que você viveu antes, e você sente que a sua postura é diferente. Puxa, eu tinha tanta antipatia quando a pessoa se mostrava assim, meio arrogante, e agora não, agora eu acolho, eu vejo, puxa, é um irmão que ainda não despertou, sabe? Mas naturalmente, não uma coisa hipócrita, né? Não, é porque eu tenho que falar assim, porque eu sou espírita, e espírita eu não posso dizer abertamente que eu não gosto daquele sujeito, que ele me parece, né, arrogante. Não, a gente sente que a nossa, de dentro, assim, brota já uma coisa diferente. E você vê, puxa vida, obrigado, meu Deus, por aquela dificuldade, porque eu soube aproveitar e eu cresci, né, diante da lição que me foi oferecida. Então, se a gente tem essa postura, não é fácil, é difícil, principalmente no nível que nós estamos, né? Mas, se a gente tiver esse olhar para as situações, a gente vai contemplando isso, sempre a gente vai vendo o amparo. A gente tem um amparo, porque é uma lição que é importante para nós, faz parte do nosso crescimento. Nós não somos largados assim no meio do nada, te vira aí, né? Nós estamos ali para crescermos. E, obviamente, isso faz parte de todo um conjunto, tanto de espíritos que estão olhando por nós, de um grupo ao qual nós pertencemos, né? Como também de algo que virá no futuro e para o qual nós estamos nos preparando, né? A sua fala, Munir, me fez lembrar, a sua fala me fez lembrar agora de Jesus no Jardim das Oliveiras, quando ele percebeu o momento que ele ia ser chamado para um testemunho, e ele busca Deus para fortalecer, né? Então, às vezes a gente passa por problemas variados, mas sabendo que a gente pode buscar em Deus essa conexão, como você colocou, é muito prazeroso saber e te dá um conforto, né? De que mesmo passando por situações delicadas, tudo passa, né? E o auxílio está sempre presente, né? Tudo passa, exatamente, André. E a gente procurar olhar o que eu posso fazer. Às vezes você não tem mais nada assim, né? Aquele temporal assim te deu insegurança em todos os aspectos da vida. Você está ali assim, né? A sorte do vento ali, né? Mas sempre de olho assim, o que eu posso fazer para, né? Será que eu posso ser útil para alguém? Aquilo coloca a gente numa posição tão grande que é o que Paulo de Tarso exemplificou muito. Já não sou mais eu já não importo assim, né? Nesse sentido, eu me importo do lado espiritual. Não me importo tanto, né? Com o ser Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso no caso, né? O que importava para ele é esse crescimento espiritual que ele estava buscando, né? Ao longo daquela fase da vida dele. Então, bem isso, André. E a gente tem essa opção, né? Como foi colocado na mensagem lá acho que foi Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, não lembro agora qual é o capítulo, mas que falava justamente isso, a gente tem essa opção, né? E a prece não é aquela prece, assim como fé, não é aquela prece preparada, pronta, que a gente lê e às vezes nem, né, repetida, cansativa, não, é aquela conversa dirigida, pensamento dirigido, né, ao alto. Nós somos espíritos encarnados, mas os nossos atributos de espíritos estão aí. Alguns ficam ali latentes, quietinhos, mas a nossa comunicação, ela está aí para ser usada. Então, nessa comunicação, a gente é fortalecido. Assim como aqueles cristãos, como é que eles encontravam aquela fé gigantesca para enfrentar tudo aquilo em harmonia tão grande? E na hora do sofrimento, isso era uma coisa que me chamava muito a atenção. Na hora do sofrimento, eles eram poupados. Eles entregavam o corpo, mas o espírito
era poupado. O que eles sentiam naquele momento era uma elevação tão grande, uma coisa tão sublime, né? Então, assim, mostrar o desprendimento, quer dizer, sacrifica o corpo, sacrifica a vida material para que o espírito cresça, né? Então, assim, para mim, assim, é o maior sentido, né, daquele sacrifício dos cristãos no começo. É justamente essa separação do que é espírito e do que é matéria, né? Mostrando, como Paulo de Tarso disse novamente, né? Mesmo com os joelhos desconjuntados, mesmo que o corpo esteja se desfazendo, materialmente a vida esteja uma ruína, mas que a gente saiba se colocar espiritualmente acima de tudo isso, porque é o fim da nossa vida, né? Assim, é o propósito da nossa vida, é o nosso crescimento espiritual. Não que a gente deva abandonar as coisas do mundo, de forma alguma. A gente está nele e tem que viver, né? Viver no mundo sem ser do mundo, né? Eu vivo no mundo para crescer espiritualmente, né? E não é me isolando ou renegando o mundo material que eu vou aumentar esse crescimento espiritual, não. Ao contrário, é bem vivendo no mundo, sabendo fazer bom uso de tudo que a gente tem à nossa disposição, na fartura, né? E na faltura, né? A hora que sobra é a hora que falta, né? Quem mais gostaria de fazer algum comentário? Trocando. Patrícia, você queria falar alguma coisa aí? Você está quietinha ou você está... Eu lembrei aqui também da questão 1019 do Livro dos Espíritos, né? Que é uma fala de São Luís, bem no finalzinho. Ah, é linda essa fala. Né? É maravilhosa. Claro, eu estava no Conhece-te a Ti Mesmo aqui também, mas você já colocou, né? Que acho que esse seria o caminho da coragem, né? Para a gente chegar nessa fé. E esse finalzinho do São Luís, né? Ele coloca que a gente que tem que ter a boa fé, né? A boa vontade, trabalhar com zelo e coragem para essa grande obra da regeneração, né? Porque nós colheremos todas essa semeadura, né? Será centuplicada para quem tivesse semeado. E quem ficar aí preso à matéria, né? Continuará no sofrimento e não será ajudado, auxiliado, né? A carregar os fardos das suas misérias. Às vezes me pergunto assim, né? E se o mundo, por acaso, se atrasar nesse período de transformação para o mundo de regeneração? Bom, quem tiver condições de ir para o mundo de regeneração e tiver esse mérito, vai, mesmo que não seja aqui, vai para um mundo melhor. Aí aqui continua ainda, né, essa bagunça por mais um tempo, até que as pessoas acordem. Existe essa preocupação, né? O mundo de regeneração, a gente começa dentro da gente. Eu tenho que ser do nível do mundo de regeneração, né? A minha atitude, o meu comportamento tem que ser do mundo de regeneração. Claro que se os outros não tiverem nesse nível, vai ser mais difícil, porque eles vão, de certa forma, criar uma atmosfera de dificuldade para mim no dia a dia, né? Como eu falei, às vezes você se comporta de forma correta, moralmente correta, e para os outros você é bobo, né? Não, mas que isso, né? Então você encontra essa resistência. É claro que se o coletivo andar junto, isso torna o nosso esforço muito menor nesse sentido, mas não tira o nosso mérito. Se eu alcançar o mundo de regeneração e a Terra ainda não, né? Assim como se a Terra alcançar esse nível, os espíritos que não têm mais condições de habitar aqui vão habitar outro planeta, mas se ela demorar um pouco e eu já tiver um outro nível, eu vou ter a opção de ir para esse outro mundo, né, de regeneração, até que, quem sabe, a Terra esteja já nesse nível e aí eu possa, né, escolher voltar ou alguma coisa assim. Agora, a escolha é individual. Esse resultado do mundo de regeneração não é o planeta em si, né? Não é o chão, não são as rochas, as árvores, os animais. Cada um de nós. Esse trabalho que a gente tem que fazer, né? E parece que esse mundo de regeneração é lá fora, é a natureza, né? Não, dentro da gente. Aí, obviamente, o nível de vibração muda, tudo muda. E como a gente sabe que pensamento, né? Como diz, parafraseando Emmanuel, né? no livro lá, Pensamento e Vida, né? Pensamento é vida, pensamento mobiliza, né? Até a matéria mais densa. Então, o mundo vai estar todo ele, em todos os aspectos, de acordo com aqueles espíritos que estão vibrando ali.
Isso muda até nossa responsabilidade, né, Munir? Sim, sim. Olha o quão a gente está sendo responsáveis pela atual situação do nosso planeta. É. E é uma coisa assim, parece até ser um paradoxo, né? Porque eu tenho que pensar na minha transformação para poder servir ao mundo. É. Eu não posso dar o que eu não tenho. Exato. É aquela senhora que leva a filha para fazer a caridade, né? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela chega para a filha e fala: minha filha, agora você pode fazer também uma caridade, mas eu não posso te dar para você dar. Você tem que dar algo que é seu. Então, se eu quiser dar algo para o mundo, a melhor coisa é começar me transformando. Porque essa minha transformação vai me tornar menos egoísta. Então, eu vou servir o mundo, né? Como Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, comece servindo a todos, né? Então, é esse servir. A partir do momento que eu me transformo, eu sirvo para o mundo à minha volta. E isso vale muito mais do que palestras atrás de palestras. Porque o exemplo toca, mostra para as pessoas o que é factível. Por que Jesus morreu na cruz? Que coisa, a gente pergunta, né? Um espírito daquele nível teve que morrer de uma forma tão... Ele quis mostrar que o espírito sobrevive a tudo. Ele voltou e viveu mais um tempo ali com eles, né? Em espírito, mostrando o quê? O corpo pode sofrer o que for. Não tenha medo das dificuldades no mundo material, porque as dificuldades no mundo material vão ficar no mundo material. Agora, a experiência que você tira dessas dificuldades é que vão ficar com você para sempre, né? Então, assim, a grande lição dos cristãos, né, que vieram ali na sequência, é justamente isso. Além de mostrar a imortalidade, mostrar a separação, né? O que é material é transitório, é para uma experiência, para você crescer. E depois o espírito vai viver o resultado dessa experiência, é o semear e colher, né? É bem isso. É o ser fiel no pouco para poder ser fiel no muito depois, né? Exato. E a gente realmente honrar as leis que nem os 10 mandamentos a gente ainda consegue cumpri-los integralmente, né? Exatamente. Sempre tem uma situaçãozinha que a gente dá uma fechadinha de olhos, né? Não, mas agora não. Eu vou deixar de férias lá as leis morais lá do Livro dos Espíritos, eu vou, né, agir aqui como todo mundo, né? Tem um amigo que fala assim: Munir, a gente tem que tomar um cuidado, porque nem tudo que é comum é certo. É comum as pessoas fazerem assim. Não quer dizer que seja certo. Todo mundo faz assim. Por que você não vai fazer? Porque não é certo, eu não vejo como certo. Você é bobo, né? Não, você é muito piegas, você... Não tem problema. Então, é essa fidelidade que Jesus pede para a gente. Você acredita? Viva, viva isso. Viva. Se eu tiver equivocado ali na frente, se eu fiz com bom coração, com o melhor do meu entendimento, como diz, né? Com todo entendimento, né? Com todo o coração, e eu sei que o meu entendimento vai mudar e o meu coração vai aumentar, então é natural que lá para frente eu olhe e fale: eu não tinha entendido direito, mas naquele momento era o que eu consegui entender e foi o melhor que eu consegui fazer. É isso que conta. É isso que conta. É isso mesmo. Mais algum comentário? A Ângela e a Gilberto que estão verificando aí. Tem algum? Não, na TV Nova Luz não tem nenhuma pergunta. Tá. Só um comentário da nossa querida Manuela Ricardo, de Portugal. Tá. Você falou um olá para todos. Tá. Gilberto, tem alguma... Tem um comentário aqui da Cristiane no Facebook, tá? Ela diz: Munir, obrigada pela palestra. Prazer. Ter fé quando não estamos passando desafios é muito fácil, não é? Estou aprendendo que ter fé é entrega, pois seja qual for o resultado das nossas dificuldades, quando temos fé, nos resignamos perante aos desígnios de Deus e esperamos o tempo dele, e não o nosso, para a solução dos nossos problemas. Exatamente. Obrigado, Cristiane. É isso mesmo. E não é fácil a gente entender e aceitar isso. Quando a gente está lá, né, no frigir dos ovos,
Parece que, né, a gente quer pular da frigideira o quanto antes, né? E a gente não vê sentido naquilo, fala, eu quero escapar disso aqui. E quando a gente não consegue, aí a gente tem duas posturas, ou fica, né, vem a resignação ou vem a revolta, né? E com o tempo a gente vê que revolta não resolve nada, só dificulta a situação para a gente, só traz um sentimento ruim e a gente acaba não crescendo. Então, é resignação, é resignação. Fiz o meu melhor? Tem alguma coisa que eu poderia fazer que não estou fazendo? Se você identificar, então faça. Se não, é aquela coisa, acreditar no tempo de Deus. Né? Na hora que realmente nós estivermos em condições de recebermos uma situação diferente, é porque a gente aprendeu ou tirou, né, a lição daquilo que a gente tinha que tirar. Ou seja, a gente cresceu, um pouquinho que seja, a gente cresceu. A gente mudou até, às vezes, o crescimento da gente está em mudar de postura. Eu não me revolto mais. O que vier, eu me esforço para aceitar. Mesmo não conseguindo enxergar exatamente o porquê, mas eu me esforço para aceitar. Já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Com certeza, né? E a gente fica tão grato depois, assim, uma gratidão tão grande, né? Como pode ficar grato por uma dificuldade? A gente fica porque a gente vê o resultado. A dificuldade fica, passa. O cenário muda, as pessoas às vezes são outras, né? Até o corpo ficou para trás às vezes, mas o que a gente leva é algo assim tão bom, né? Fala, puxa, imagina chegar no mundo espiritual e depois recobrar um pouco, né, do nosso passado e ver que talvez um sentimento amargo que a gente não conseguia se livrar, um sentimento de arrependimento, sabe? Imagina uma encarnação que você fez algo errado e depois você se arrependeu e você queria reverter aquela situação e não tem como reverter, né? O que você pode fazer é trazer uma coisa boa que encobre aquela coisa ruim que ficou. E aí você olha e você fala, puxa, agora eu me encontro em paz, porque agora eu fiz algo que dissolve, né, aquele passado, aquela sensação ruim, né? Às vezes, sei lá, a gente prejudicou uma pessoa que era muito querida e sem querer a gente causou uma dor tremenda em alguém. E aquilo não tem volta naquela vida. Na vida seguinte, puxa, olha, aquela criança abandonada na porta da minha casa, eu acolhi. Eu não podia, eu fiz um esforço tremendo. Minha vida virou de ponta cabeça, mas eu acolhi aquela criança. E aí você percebe que aquele ato ali, ou aquela criança mesmo, era aquele espírito que você prejudicou no passado e que você teve agora a sensação, né, a oportunidade de recobrar a sua integridade em termos de sentimento através de um ato assim de amor tão grande. Como diz, né, que o amor encobre uma multidão de pecados, né? É bem isso. Aí você olha para trás, aquele sentimento ruim que existia não existe mais, porque você cobriu esse sentimento agora com algo nobre, algo bom. Por isso, assim, nas dificuldades, a gente não deve sair correndo delas, a gente deve parar, analisar. Obviamente, a gente muitas vezes é provocado para que ache uma solução, a gente não vai ficar também parado naquilo, né? Sofrendo. Esperando isso. Cair do céu. A chapa está quente. A chapa está quente. Bom, então tenta levantar. Não consigo. Aí é uma coisa. Aí tenta ajuda. Né? Agora, se você consegue, a sua obrigação, né, é justamente se levantar. Então, talvez ali estivesse o seu aprendizado. Mas, o Munir, quando a gente passa bem essas... como é que você fala, Aninha? Os desafios. E se a gente analisar, parando para analisar, eu vejo por mim, né? As dificuldades que eu já passei na minha vida, sabe? Aquilo não ficou, eu não tenho aquela mágoa, eu não tenho aquela, ai, porque eu sofri tanto, ai, porque minha vida, sabe? Quando você passa bem, meu Deus, não fica esse não fica. Vai ficar. Você às vezes até esquece depois de um tempo. Mas às vezes uma pessoa esquece. comenta, e você lembra, é mesmo, eu passei por isso, né, gente? Olha, eu nem estava lembrado. Mas Exato. A experiência bem vivida ficou em você. Agora, aquela Beth exala aquela experiência positiva, aquele conhecimento, aquela bagagem que você adquiriu com essa experiência. Aquilo faz parte de você. Então, é isso. É esse o sedimentar. Esse crescimento. Né? Exatamente. Depende disso. Bem vivido.
Porque bem senão vivido. fica Não, um rancor, um amargor, um sentimento de revolta, Nossa, né? aí aquilo fica mesmo marcado. Então, quando a gente passa isso, meu Deus, a gente não esquece. Não, assim, o melhor, a gente esquece, mas não é aquela coisa que você fica, né, naquele sofrimento, você ainda fica lá naquela situação. Passa. Exato. E aí você vai analisar, você vai ver que quanta coisa boa adveio daquela situação, né? Nossa, o mecanismo de Deus, das leis divinas, é maravilhoso. Exato. E a gente está sempre se preparando para algo maior, né? E às vezes é uma fase de preparo. Então, quando você atingir o nível, né? Você agora tem direito a tudo aquilo que corresponde àquele nível. Você já está capacitada a, de repente, né, ter outras situações na sua vida sem que você enfie os pés pelas mãos, né? Porque às vezes se algo se viesse precocemente, talvez ficasse desperdiçado ali, você se complicasse mais do que aproveitasse aquela situação. Queria comentar uma coisinha. No início do livro Renúncia, ele começa com uma conversa do mentor, do espírito Alcione, né? Isso. Acho que está numa outra galáxia, num outro sistema. E eu fico imaginando, o que está fazendo um espírito desse? O que está fazendo um espírito desse? Tocando harpa que não é, gente. Não. Então, assim, se a gente vai sendo incumbido aqui no mundo de tarefas cada vez mais complexas e abrangentes, à medida que a gente se especializa, que a gente avança, ganha experiência, né? Até mesmo se considerar só o nível profissional, eu fico imaginando, em termos de espírito, o que não estariam fazendo esses espíritos lá. Eu acho que muitas coisas a gente até nem tem condições de compreender, mas se a gente sabe que os espíritos populam o universo inteiro, e o universo é movimento o tempo inteiro, eles estão lá trabalhando, né, tanto dimensões quanto, que a gente não faz ideia. Com os desafios a nível deles. Isso. E como é que eu chego lá? Pois Como é que eu chego lá? Se hoje eu não consigo nem lidar com pequenos problemas, angariando essas experiências, né? Angariando essas experiências, obviamente não vai ser como uma encarnação, né? Mas me preparando. Então, tudo é um preparo para coisas maiores que virão, né? E quanto maior, mais ao nível divino ela é. Né? Mais Munir, você durante toda a tua fala, eu fiquei lembrando de Teresinha Dávila. É linda a história dela, né? Porque ela fazia nas pequenas coisas, né? Ela amava o Cristo e serviu o Cristo nas pequenas... Acho que é ela, né? Que era freira e fazia... né? Nas pequeninas coisas. E ela é um espírito, a gente sabe que é um espírito nobre ali, né? E servia o Cristo nas pequenas coisas. Mas é assim que a gente tem que ser. A gente espera as grandes coisas nos momentos certos. Não, né? No nosso caso, eu sou espírita na hora que eu vou no centro espírita, porque lá eu dou passe, eu faço palestra, eu cuido, né, da evangelização infantil ou qualquer coisa. E fora dali? Né? Então, tem que ser as pequenas coisas, tem que ser o dirigir, tem que ser o comportamento no coletivo, tem que ser o comportamento individual, tem que ser o tempo inteiro a gente, né? Ninguém está me vendo, ele pode dar um chute no gato ali, né? Ninguém vai ficar sabendo mesmo, só eu e o gato, né? Esse gato aí fica me incomodando, eu posso, vou jogar lixo ali no chão mesmo, ninguém vai saber quem foi que fez isso. Né? Não vou até lá a lixeira, está muito longe. Exato. E é mesmo aquele, é comum, né? É comum, todo mundo faz. Não, se a sua consciência fala que aquilo não é correto, é sua responsabilidade não fazer o que os outros fazem com eles. Né? E eu falo também, eu fiquei bravo porque o fulano me falou isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo. A pessoa fala o que ela tem por dentro. E você escuta o que você tem por dentro. Então, se você escutou aquilo, não leve como um retrato seu, porque a pessoa está vendo com as lentes dela. E você está recebendo com as suas. E quais são as suas lentes? Né? Porque às vezes a pessoa até elogia e a outra recebe aquilo como um cutucão. Né? Não, entendeu? São as lentes. Então a gente tem que entender que, né, nós somos responsáveis por nós, né? E não pelos outros. E a gente faz conforme a nossa consciência que vai cobrar, não tem ninguém, né? Eu chamo muito a atenção
principalmente assim, o pessoal que está começando na doutrina espírita, começa pelo Evangelho, né? Um dos grupos de estudos que eu participo aqui em Curitiba é do Evangelho, né? E eu gosto muito de salientar assim, olha, gente, o Evangelho está cheio de não, porque Deus vê, Deus pune, Deus... Eu falo assim, entendam, quando fala em Deus, na época de Kardec, não tinha como falar de outra forma, porque a maioria das pessoas pensava assim, Deus pune, Deus... Então, o que quis colocar é o seguinte, essa punição é a sua consciência, esse Deus está em você, está na sua consciência. Então, quem vai te cobrar é a consciência. Toda vez que você lê, Deus sabe, Deus pune, Deus premia, né? Não é um velhinho, né? Sentado no trono. É o resultado da sua ação na sua consciência. Você vai se arrepender ou você vai ficar feliz pelos seus atos. E aí, realmente, toda vez que você vê, se você faz essa troca, fica lindo o texto, assim, né? Fica muito coerente, né? Muito bacana. Porque está cheio, né? Se a gente olhar o Evangelho, o mesmo livro dos Espíritos, não, porque Deus pune aqueles que... Né? Agora mesmo, né? Essa passagem do Evangelho ali fala que Jesus, né? O Pai, né? Eu vou conversar com o Pai, que o Pai não te reconheça. Como Deus não vai reconhecer a criação dele, né? Mas era o entendimento das pessoas na época. Hoje quer dizer o quê? Ou você está em sintonia com as leis, que é o reconhecer de Deus, ou você está contra elas e a reação vai ser uma reação ruim para você, né? Uma reação de retificação. Ruim nesse sentido, né? Retificação. Vai ter que se esforçar agora para agir de outra forma, né? Não que seja castigo, né? Beth, a Vânia levantou a mão. Não sei se é antiga ou se é nova. Eu gostaria de falar mais uma coisinha, porque a gente, infelizmente, nós temos uma tendência muito grande a querer carregar as pessoas juntos com a gente quando a gente descobre a doutrina, a gente acha linda, maravilhosa. E você fez uma colocação que eu achei muito interessante, que eu nunca tinha pensado dessa forma. Porque as pessoas que eu gosto, que eu amo, que vivem comigo, eu quero que vão para esse mundo de regeneração junto comigo, agarradinho comigo. Mas você colocou uma coisa interessante, quer dizer, eu posso ir e aqueles que eu tenho afeto, que eu tenho carinho, eu posso esperar, né? Isso assim, não estou falando que eu vou, só estou falando uma suposição. Quer dizer, eu posso, porque eu tenho um apego, sabe, assim, às pessoas. Então, quer dizer, eu posso ir, esperar que essas pessoas também atinjam o mesmo nível do planeta, e depois voltar e conviver com essas pessoas, né? É porque a gente tem um apego muito grande nas pessoas. Se você não quer largar, você não quer deixar. Eu tenho esse problema, sabe? Eu quero que todo mundo fique coladinho em mim, meus amigos. Mas é bom, também, né, Vânia? Eu achei interessante isso. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Não, mas sim, existe essa dinâmica, né? É como se você tivesse, assim, há vários anos lá, a Vânia estava com os mesmos colegas de escola. Mas aí perceberam que a Vânia estava mais adiantada que os outros, que ela poderia ter um avanço muito maior se ela pulasse um ano. Aí fica aquela, né? Mas vou largar os meus amigos. Não, mas você pode se preparar, daqui a pouco você pode até virar monitora daquela turma. Então, você volta a ter contato com seus alunos, né? Porque, veja, ligação do amor, nada desfaz. Nada desfaz. Pode estar nos confins do universo, em frações de segundo, você está do lado das pessoas que você ama, e tudo mais. Então, essas ligações, assim, você veja, né, o espírito Alcione estava, sabe Deus onde, e veio para a Terra passar uma vida difícil, né, de renúncia, né, como diz o próprio livro. Por um amor. Por conta de um amor. Um espírito que estava aqui, com os 2 pés, né, o corpo e tudo mais, né, muito... Aí você olha, assim, ao final do livro, você olha, assim, o quanto ele avançou e o quanto ela avançou, né? E ele dá a impressão de que rodopiou e ficou no mesmo. E a ela, com aquela, né, renúncia toda dela, exemplificando, ela veio exemplificar para ele. Ela não veio pregar, ela não veio nada, ela exemplificou. Ela se sacrificou, quer dizer, o que a gente entende por sacrifício, porque no nível dela,
né? Já no nível daquele espírito, o sacrifício é entendido de outra forma. É como a mãe que abdica das coisas dela para alimentar um filho. É como um professor que vê e trata com amor um aluno, que abdica de horas de fazer o que ela gosta para ver aquele aluno se desenvolver, né? Então, esse tipo de sentimento, isso faz parte, eu acho que dos trabalhos mais divinos que existem na natureza, né? É o ser, ele atuar dessa forma, né? Amor, pelo amor, isso é manifestação do amor. Então, essa ligação de amor nunca se desfaz, nunca se desfaz. Porque se existe amor mesmo, nós estamos ligados. E com certeza, né? Imagina se não tem aqueles que nos amam, nos esperando, né? Existem, alguns avançam mais, mas eles aproveitam esse conhecimento, essa conquista deles e trazem depois em nosso benefício. Com certeza. Conseguem nos ajudar até de forma melhor, né? E isso ajuda a gente, assim vai, né? Sim. E tem um detalhe também, primeiramente, boa tarde, né? Muito obrigada pelas suas reflexões, que nos fez pensar bastante. E essa última fala sua aí me fez recordar. Eu sempre tinha dificuldade de entender quando alguém dizia Jesus não foi tentado, porque ele já tinha resolvido isso. Quando eu passei por certas experiências, por exemplo, do dinheiro. Eu trabalhei em lugares que tinha dinheiro assim, ó, dando na minha cabeça, aí eu podia pegar, mas aquilo para mim não era tentação, porque eu já resolvi esse problema de, tipo assim, não ter a necessidade de pegar algo que não é meu, né? Porque a minha criação foi assim, bastante rigorosa, minha mãe sempre passou isso para a gente. Foi aí que eu passei por essas várias experiências que eu fui compreender esse entendimento de que Jesus foi tentado. Não, Jesus não foi tentado, porque ele já resolveu, ele já era resolvido com ele mesmo e com o mundo. Com Deus. Era a conexão era a conexão dele com Deus. Então, eu acho assim que a gente resolve departamentos dentro da nossa vida, e não um total, né? Quando a gente chegar ao total, a gente chegou na perfeição. Isso, então, exatamente. Cada um resolve, são departamentos. Eu costumo colocar departamentos da nossa vida. É bem isso. E as encarnações têm focos, né? Eu falo agora, olha, esse departamento ou esses departamentos aqui, alguns desses, né, precisam ser trabalhados nessa. Mas na próxima você pode voltar e trabalhar outro. A gente vê, por exemplo, espíritos que têm ainda, né? Habilidades tremendas em certas áreas, mas eles vêm trabalhar outra área, e aquela área ela fica ali abafadinha, né? Tá lá, todo o potencial dele está ali, mas não vai se manifestar nessa encarnação, porque o foco dele vai ser em determinado aspecto. Quantos espíritos intelectualmente muito desenvolvidos vêm para cá e passam no anonimato uma vida simples, num lugar isolado, uma vida de humildade, assim, de por quê? Cadê? E aquela inteligência dele? Está ali latente, está quietinho, o corpo não permite que ela se manifeste agora, mas é aquele espírito, né, que se já tem algum ganho moral, ele está lá resignado. Ele resigna. E é aquela pessoa que traz uma sabedoria, a gente não sabe nem de onde. Mas como esse senhorzinho, uma pessoa com uma sabedoria tão grande, uma paciência, às vezes uma resignação, ele está trabalhando ali aquele aspecto que é mais moral do que intelectual, né? Faz parte. Está perdendo tempo? De forma alguma. De forma alguma. Eu imagino quantas virtudes a gente deve ter em potencial, a gente não faz nem ideia do que a gente tenha, né? Quantas tomadas, na verdade, né, a gente vai conectando aí até chegar num estágio, né, como Jesus. Jesus é um espírito perfeito. A gente pode dizer assim, se um pedacinho dele encarnasse na Terra como uma pessoa, né, um ser humano, só aquele pedacinho já seria perfeito. Imagina o todo de Jesus, né? Ele era muito... ele era, então, tudo que coloca humanizando Jesus, não, Jesus foi um ser humano, mas foi um ser humano perfeito. Moralmente, Jesus tinha todos os atributos no máximo, né? Então, quando coloca, não, porque Jesus tinha necessidade disso, como qualquer pessoa necessidade daquilo, não vejo assim.
tinha uma ciência do que ele estava fazendo aqui, assim, tão grande, tão plena, né? E a postura, aquela vida que ele teve, é porque ele tinha que exemplificar uma vida ao nosso nível. A nossa Vida humilde, de carpinteiro, aprendendo a valorizar o trabalho, desde tenra idade. Né? E Jesus foi ali, em cada momento da vida dele, foi sempre a expressão de uma virtude plena. Tudo que ele fazia tinha uma lição para a gente. Com certeza. Então, nós vamos parando aqui, né? Infelizmente, nosso relógio não para. Então, vou solicitar que o André faça a nossa prece de fechamento e depois a gente vai colocar o cartaz da nossa próxima semana. Por favor, André, nossa prece de encerramento. Perfeito. Senhor Jesus, nesta tarde de domingo, a gente já sentiu o seu nome ser aqui pronunciado. E por tudo de bom que o Senhor representa, pela sua figura inânime, ímpar, nós pedimos que o Senhor possa tocar os nossos corações, não só os nossos, como também de toda a humanidade, transferindo assim, nesses momentos de testemunho em que a terra passa, a sua coragem e a sua fé, que foi tão bem definida pelo meu irmão Munir. Jesus, tu conheces as nossas almas, o lado luz, como também o lado sombra. Revigora-nos nos momentos de testemunho e que nós, como a estrela d'alva que brilha no meio da escuridão, nós possamos assim te buscar como nossa estrela, como nosso guia presente e sabendo que, através da mente, podemos assim comunicar contigo. Agradecemos o diretor espiritual do Fraternity, que trabalha e traz todas as almas aos trabalhos mediúnicos para esclarecimento, trazendo assim a calma, a harmonia no planeta. E que nós possamos, uma vez trabalhada a fé e a coragem, possamos sair pelo mundo com os amigos, com as pessoas que necessitam, levando a fé que temos em Ti e que temos em Deus. Nos dê a Tua paz, a tranquilidade e abençoe, Senhor, a mente dos governantes da terra. As zonas de sofrimento, como em Haiti e no Afeganistão. Que de alguma forma, nesse instante dos nossos corações, possa ir com o vento as vibrações do amor, da coragem e da fé, incutindo nas mentes humanas que somos uma grande família e que a lei é de amor. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, e nos acompanhe nesta tarde de domingo. Que assim seja. Obrigado, André. Obrigada mais uma vez, Munir, pela tua presença. Obrigado a vocês todos. Nos dando alegria de estar conosco. Nosso agradecimento a todos que participaram. Olha quem vai estar falando domingo que vem. Olha. Menino aí, né, como ele gosta de ser chamado, Vitor Hugo, ele teve uma vez já na nossa casa e está retornando no próximo domingo. Então, com certeza, com ele, nós vamos lembrar muito, muito de Jesus.
né? A gente vai ter aquela saudade em Jesus. Então, está o convite. Então, nós aguardamos a presença de todos vocês novamente no próximo domingo, se Deus quiser. Todos tenham uma boa semana, cheia de bênçãos, paz, saúde, alegria. Vamos em frente com coragem e fé, porque não estamos sozinhos, né? Vamos procurar vivenciar, lembrar os ensinamentos dessa noite e colocar em prática nas coisinhas pequenas. Se a gente não dá conta nas grandes, vamos começar a dar conta das pequenininhas. Né, Munir? Exato. E aí que beijo começa. no coração. Obrigada vocês pela todos. tua presença. Obrigado, Obrigada, abração. André. Abração, Munir. Abração a todos.